Olá pessoal, nós estamos agora começando mais um vídeo da Eclésia Podcast, só que a proposta dessa playlist é fazer um vídeo bem interessante. Nós iremos fazer a jornada do livro, que na verdade é uma sequência de vídeos em que a gente vai apresentar o processo editorial, tá bom? Então eu vou acompanhar aqui um roteiro que eu fiz e aí vocês vão ter a oportunidade de poder visualizar como se faz um livro, qual o processo para se escrever, para publicar, para fazer essa edição, a impressão e as vendas de forma geral, beleza? Então vamos começar. Eu vou utilizar como uma base esse livro, inclusive é de minha autoria, porque esse livro ele tem um PDF gratuito, então vai ser bem mais fácil também para baixá-lo. Eu vou deixar na descrição, você pode baixar e acompanhar enquanto a gente vai estar falando aqui. A jornada do livro, ela, na verdade, é uma iniciativa da editora Eclésia, em que a gente mostra uma fórmula para o lançamento de um livro. O conteúdo dela, basicamente, ele tem uma parte introdutória sobre o processo editorial, mas a gente vai focar em 4 pontos principais, que é você escrever o livro, você editar, você imprimir e você vender. Então, nesses 4 pontos, nós iremos fazer vídeos específicos e essa é a parte inicial desse vídeo. E apenas uma parte introdutória para poder você entender de forma geral, tá bom? Então, o primeiro ponto importante, especificar a meta. É muito importante você ter um objetivo com relação à sua meta do livro. Uma pessoa que está num processo editorial, seja ela iniciante, mesmo que ela já também tenha algum conhecimento prévio, ou uma pessoa que já está nesse mundo editorial, ela precisa compreender de forma muito clara quais são as dificuldades, qual é o tempo que ela tem e o que ela precisa fazer para realmente conseguir alcançar a sua meta. E nesse caso, a nossa meta aqui é o lançamento do livro. Então você tem que realmente você tem que especificar a meta, quanto tempo você vai dedicar para esse processo, qual o valor de investimento que você tem à disposição para poder você investir nesse processo editorial, qual o tipo de parceria que você vai fazer, é uma parceria provisória, é uma parceria duradoura com uma empresa, você vai usar só o recurso de uma gráfica, você vai utilizar os serviços de uma editora, você vai fazer com freelancers. Então, para cada situação, você precisa ter uma programação específica. Então, especificar meta é um ponto importante. Um outro ponto importante, mensurar o projeto. Que tamanho vai ter esse projeto? E aqui tem algumas coisas bem interessantes. Tem que ser uma meta alcançável, tá? Então, busque reconhecer se você tem todas as condições para realizar o projeto de seu livro nesse momento. Como assim uma meta alcançável? Algumas pessoas elas começam a fazer um livro e não conseguem terminar de escrever ou lançar em algum processo que tenha dificuldade. Porque o processo editorial, apesar de ser um processo muito bonito, muito dinâmico e muito bacana, ele envolve uma questão técnica e são fatores bem específicos, tem nomenclatura específica, tem profissionais específicos e não é normalmente tão simples e tão fácil você encontrar profissionais que trabalham exclusivamente com livros e materiais associados a esse universo do editorial. Então você precisa realmente compreender qual é realmente a sua necessidade, qual é a sua meta alcançável. Você tem que analisar o que você tem em suas mãos, aquilo que você não tem. A minha sugestão é que você busque fortalecer pontos fracos que você tem. Ou seja, se você é uma pessoa que escreve muito bem, mas você não tem uma facilidade para corrigir o texto, então terceirize esse serviço. Contrate um freelance ou uma editora ou uma empresa que vai fazer o tratamento completo do seu material, incluindo a revisão. Se você é uma pessoa que tem um design, você trabalha muito bem, você tem um design extraordinário, trabalha com imagens, é muito criativo, porém o texto você não tem tanta habilidade, então consulte alguém que possa lhe orientar nesse processo do seu texto. Ou seja, faça metas alcançáveis, crie metas que você possa alcançar e cumpri-las. Um outro ponto, não faça metas inalcançáveis. Quer dizer, caso você esteja com alguma dificuldade, é mais prudente
deixar o projeto do livro para ser realizado em um momento mais adequado. Eu não estou dizendo para você desistir do seu material, a ideia não é essa. Na verdade, é o seguinte: se você entrar num projeto em que você não está adequado, você não tem um orçamento adequado, você não tem um tempo adequado, talvez o cenário não esteja tão adequado, nós estamos vivendo num período de pandemia, então o processo editorial ele tem realmente tido algumas nuances e mudanças, né? Tem se buscado material mais voltado para o online, mas em função de uma crise econômica que a gente acaba passando, todo o brasileiro acaba passando, é um pouco difícil dispor de recursos para investir em material. Então, acaba tendo a necessidade de você olhar para uma data estratégica, um período estratégico para você fazer realmente o lançamento do seu material. Então, cuidado com metas inalcançáveis. Não entre numa coisa que você não vai conseguir realmente resolver. Eu acho que uma das coisas mais delicadas e complicadas não é nem tanto você começar um projeto, é você começar um projeto e não terminá-lo. É você começar um projeto e não concluí-lo. É mais feio, possivelmente, né, você começar um projeto e por algum motivo de falta de uma preparação, de uma orientação adequada, você não conseguir concluir. Então, também o objetivo desse vídeo é justamente mostrar esse cenário, né? Eu já trabalho com livro há 4 anos e eu tenho percebido a dificuldade no Brasil, não só no Brasil, mas nós vamos falar especificamente do caso Brasil, uma dificuldade no caso do Brasil na publicação de material, principalmente para aquele escritor independente, o autor independente, ou uma pessoa que está ainda nos seus primeiros materiais. A expectativa ela é muito grande e em alguns casos existem investimentos altos ou moderados, mas às vezes os resultados eles não são resultados tão satisfatórios e a pessoa ela acaba ficando um pouco triste com isso. Eu não sei se você que está assistindo esse vídeo, você vai vir de algum lugar, nós vamos realmente apresentar para você uma coisa muito importante. A partir das metas, nós iremos mostrar o passo a passo. Mas nessa introdução é importante você saber, cuidado com metas inalcançáveis. Um outro ponto é, faça projeto relevante. O livro ele tem uma longa duração, então é importante que o escritor possa enxergar qual a relevância presente e futura do projeto e se o texto não irá comprometê-lo no futuro ou né, nesse presente mais recente. Como assim? A gente vive em uma sociedade que ela está online. Então você pode talvez hoje não ter assim tanta expressão na mídia, mas em determinado momento que você galga e chega a essa expressão, as pessoas que vão ser a sua audiência e vão te acompanhar e seguir o seu trabalho, elas vão começar a buscar e minerar todo o conteúdo que você fez ou até muitos anos atrás. Então, esse fenômeno tem acontecido com muita frequência. Então, é interessante você fazer projetos dos quais daqui a 5, 10, 15, 20 ou 30 anos você não tenha do que se envergonhar. Faça projetos com excelência, projetos com qualidade, projetos com relevância. É muito importante fazer projetos relevantes, projetos que serão bons para você, para a sociedade e que passem uma imagem boa, da qual você não vai se envergonhar. Outro ponto importante é cuidado com projetos irrelevantes. Quer dizer, talvez hoje, pela expressão que o nosso ouvinte tem, talvez não seja tão preocupante. Mas, como eu falei no caso anterior, em determinado momento que você galga uma certa expressão e tudo é minerado na sua vida, é vasculhado, é pesquisado, a pessoa quer compreender quem é você, onde você chegou, o que é que você falou, o que você ensinou. Então, é muito importante você saber o que é que você está deixando de legado e quais são as marcas que você está deixando nesse caminho. Então, projetos que são irrelevantes não são interessantes para você fazer. Né? Opte por projetos relevantes, projetos que mostrem uma excelência, que mostrem uma competência, que mostrem que você tem autoridade, que mostrem gatilhos importantes na sua vida. E aqueles outros projetos pelos quais talvez não seja tão interessante, deixe ele para um momento de lazer, um momento de descontração e não para projetos mais sérios como é um projeto de um livro. Outro ponto importante é pensar no investimento. Saiba mensurar o investimento completo do projeto. Então, tenha uma visão agregada. Como assim?
Você tem que compreender todo o processo. Você tem um tempo de investimento para você escrever o livro. Escrever também significa investir, porque você precisa investir em bons materiais. Você precisa investir em bons materiais de pesquisa, de consulta. Isso inclui, em alguns casos, você fazer visita, você tirar fotos, você assistir documentário, você acessar um banco de dados, em alguns casos são pagos. Então, há investimentos, sim, que deve ser considerado. Mas o livro, ele tem realmente um valor agregado, ele tem um valor geral que você precisa ter isso na ponta do lápis, na ponta da sua caneta, tá? Então, você realmente precisa compreender que o projeto de um livro, ele tem começo, meio e fim. E esse fim, ele é quando os direitos autorais entram em domínio público, que isso se dá no Brasil com 70 anos após a morte do escritor, que é bastante tempo. Quer dizer, todo o direito autoral durante a vida do escritor está valendo e 70 anos após a sua morte. Quer dizer, um longo tempo em que você usufrui do seu material. Então, é importante, sim, que a pessoa, ao escrever o seu material, saiba mensurar os valores. É muito comum algumas pessoas chegarem comigo e, na alegria de fazerem o seu livro, elas se preocupam só na impressão, mas elas não se preocupam em pontos que são importantes, na relevância desse material, para onde ela vai apresentar, em qual espaço ela vai falar desse material. Então, é importante sim que você publique, que você imprima o seu material e que você venda, mas é importante a imagem que você está passando através desse material. E o investimento, ele calcula esses riscos. Um outro ponto importante é o tempo. Faça a mensuração do tempo que você precisa para realizar a concretização do projeto. Evite tentar acelerar demasiadamente a editora ou a gráfica para concluir rápido o projeto do livro. Isso pode incorrer em erros desagradáveis. Se você tem uma empresa, se você tem um prestador de serviço por trás desse material que você está editando, é bem importante que você respeite o tempo que esses profissionais irão falar para você. Eu sei que no afã e na alegria de publicação do seu material, você realmente fica muito alegre, fica muito animado, fica com muita vontade de ter o seu livro na mão, ter aquele material legal, falar para as pessoas, para os amigos, na empresa, falar sobre ele na internet, vendê-lo. Há realmente uma ansiedade para chegar nesse material. Porém, é muito importante que você saiba mensurar o tempo para você ter um material com excelência. Fazer coisas boas envolve tempo. E já diz um ditado, e talvez seja verdade repeti-lo, o tempo, né, acaba sendo inimigo da perfeição. Tentar encurtar esse tempo acaba gerando ou onerando um processo aquém daquilo que você desejava. Então, respeite o tempo que a empresa vai passar para você, respeite o tempo que os profissionais irão passar para você, respeite o tempo de impressão, respeite o tempo de edição, respeite todo o tempo que você vai precisar ter um material de excelência. Fazendo assim, você vai usufruir de uma forma permanente de um material com qualidade. Compreenda de uma forma muito clara aonde você vai apresentar esse seu material. Mas os pontos seguintes, nós iremos falar de uma forma muito mais clara sobre isso, como apresentar os seus materiais. O outro tópico importante é conhecer-se a si mesmo. É bem interessante esse tópico porque talvez não faz tanto sentido para alguns falar que para você escrever um livro você tem que conhecer-se a si mesmo. Mas na verdade isso é muito importante. Olha só, talvez você que está me ouvindo, né, e me assistindo não saiba mais. Se já sabe, é chovendo molhado. Se não sabe, ouça uma coisa bem importante. O processo editorial, ele mostra de uma forma geral, desde a capa até as partes internas do miolo, a característica do escritor, do autor. Então, a gente consegue, na capa, mostrar quem você é. Por exemplo, se você é uma pessoa alegre, eu consigo mostrar na capa a sua alegria. Se você é uma pessoa mais formal, mais conservadora, a gente consegue fazer uma proposta de capa e diagramação mais formal, mais conservadora. Se você quer apresentar esse seu material para uma universidade e realmente ele precisa ter uma aparência metodológica, então a gente mostra isso conforme a direção do público que você vai colocar o seu material. Então,
conhecer-se a si mesmo é um fator importante. Porque quando você for com uma editora ou um editor, você vai falar assim, olha, eu sou uma pessoa muito alegre, extrovertida, sou muito feliz, eu queria que meu livro tivesse essa identidade. Uma pessoa, ao pegar o meu livro, pudesse saber que ela está tendo uma conversa comigo. Ela ter essa percepção como se ela estivesse sentada comigo à mesa e a gente conversando e batendo papo, e sorrindo e se dando super bem. Porque basicamente é isso. Quando a gente faz uma proposta do design gráfico, de todo o processo, tanto para a capa como para a diagramação, a gente pensa nesses aspectos particulares e a gente faz a pergunta para o autor: você quer que o seu livro tenha esses traços particulares? Você quer que o seu livro tenha a sua cara, o seu jeito, o seu formato, o seu gosto, né? Que a pessoa, ao tocar o material, ao ler o material, ela possa estar tendo um contato com você, uma conversa com você, te conhecendo, te compreendendo, fazendo ter uma interação com o autor, mesmo que ele esteja à distância. Então, tudo isso é possível, mas é uma necessidade em que o autor, que o escritor, ele se conheça. Então, ele precisa realmente se compreender, ter uma percepção clara de quem ele é, para assim a gente conseguir mostrar isso no processo editorial e principalmente no processo gráfico. Existem várias etapas e a gente vai falar sobre isso. Um outro ponto super importante é compreender o segmento do livro. Olha só, gente, o livro ele é muito multifacetado. Então a gente não tem um livro apenas e um público apenas. Nós temos vários públicos e várias temáticas de livros diferentes, não só por tema, mas sim por direção de público. Então, os livros didáticos, eles têm um perfil, eles têm uma nomenclatura, eles têm uma linguagem e têm uma metodologia e tem um manual para se escrever esse material. Então, tem regras específicas para escrever livro que vão para as escolas, vão para as universidades, vão para lugares de consulta formal, consulta acadêmica, é um tipo de material. Livros poéticos seguem uma outra proposta, segue em sua maioria a licença poética, segue a sonorização. Então, na maioria das vezes, os livros, de forma geral, que não são literários, que não seguem essa percepção literária, eles não têm esse apelo à sonoridade. Já os livros poéticos, eles possuem uma sonoridade. Então, a edição desse material é muito mais delicada e muito mais minuciosa. Se você fica atento em todo o processo editorial, na formatação, na escolha do texto, na demonstração do texto, na percepção que aquele texto vai causar ao leitor, mas também na sonoridade. Então, tudo é pensado. Então, você precisa realmente compreender qual segmento o seu livro faz parte. O seu livro faz parte de literatura de ficção, é uma outra proposta. Literatura científica, né, é uma pegada mais científica, mais nerd, também tem uma outra linguagem. O seu livro ele segue uma proposta de crônica ou uma brincadeira, uma piada ou alguma coisa para a pessoa se sentir bem, se sentir à vontade, ficar legal. Então, você consegue, com recursos literários, mostrar isso no seu texto, mas é importante sim que você compreenda qual é o segmento do seu livro, para poder você apresentar de forma extraordinária e ter resultados interessantes. Vou fazer um ponto importante aqui, falar uma coisa muito legal, olha só. Basicamente, na Europa e nos Estados Unidos, você tem a figura de uma pessoa fundamental, que é o agente literário. Quem é um agente literário? Esse cara, ele é responsável por pegar o seu material, ler o seu material, compreender a linguagem dele e qual o público que possivelmente irá comprá-lo. Esse profissional tem essa percepção e ele tem a responsabilidade de apresentar para as editoras o seu livro. Naquele caso, é só o original do livro, ainda não vai estar editado e impresso. No Brasil, nós temos já esse profissional, porém, esse profissional ainda ele é muito caro e existe poucas pessoas que prestam esse tipo de serviço, que é um serviço de acompanhamento. Grandes escritores já têm esse tipo de serviço, porém, escritores que estão começando ou que já têm alguns livros, porém ainda não têm um reconhecimento como escritores, eles geralmente, no caso brasileiro, eles entram em contato direto com a editora.
Isso é bom? Sim, por um lado é bom porque fica mais barato. Você não precisa de um atravessador, de alguém que vai te apresentar, porque é um profissional caro e você vai ter que pagar. Mas isso é complexo porque você não tem uma orientação com relação ao segmento do seu livro. Esse profissional, o agente literário, ele vai analisar o seu livro, ele vai compreender o segmento, ele vai negociar com empresas, tanto no Brasil como no exterior, ele vai ver a possibilidade de tradução, ele vai ver a possibilidade de enviar para alguns setores que têm mais apelo com aquele material que você fez. Então, é um profissional, de uma forma assim, geral, essencial. Porém, é uma mão de obra realmente valorizada, principalmente no Brasil. Então, minha sugestão, se você não tem condição, no momento, para investir num agente literário, para ele pegar o seu material e apresentar para as empresas, para as editoras, tanto no Brasil como no exterior, é interessante você fazer uma consulta e compreender um pouco mais como é que funciona esses bastidores do agente literário. Assim você vai conseguir compreender como funciona o processo de um livro, você vai compreender como funciona o segmento do seu livro, qual possivelmente o público que mais irá recebê-lo, recepcioná-lo, e assim você cria uma estratégia de apresentação do seu material, podendo, evidentemente, com essa estratégia, ter grandes resultados, porque assim você tem uma maior percepção de que o seu material ele vai ser mais adequado para determinado público. Essa é a intenção de você realmente compreender o segmento do livro. Outro ponto importante é sobre o contrato. Olha só, gente, não é realmente muito comum no Brasil a gente falar de contratos que são globais, contratos que olham para uma situação muito mais abrangente, como rádio, como televisão, como cinema, literatura de forma geral, parques temáticos e derivados. Mas, no caso dos Estados Unidos, principalmente Europa, eles são muito minuciosos com relação a isso. Então, o contrato realmente ele precisa ser algo muito meticuloso. Ao assinar o contrato, realmente tem que estar ali em jogo todos os derivados pelos quais o livro ele pode alcançar. Por isso que eu falei anteriormente que o agente literário ele é o profissional que vai enxergar esse seu material. Nós temos grandes séries e filmes e tantas coisas que a gente conhece hoje que são oriundas de livro, da literatura. E os direitos autorais desses livros foram comprados e tornaram-se em filmes, em séries, em parque temático, em tantos outros derivados. Então, é sim possível que um livro ele seja tão fértil ao ponto dele alcançar de uma forma realmente extraordinária espaços em vários setores. Então, o contrato ele tem que estar estabelecendo isso. Você tem que ter direito em royalties em cada momento. Eu já vou falar daqui a pouquinho sobre royalties, tá? Mas é bem interessante a gente compreender que cada situação do seu livro precisa estar prevista, né? Cada momento da sua vida como escritor precisa estar prevista. E falando agora sobre royalties, só para a gente introduzir isso, vai ter um momento que eu vou falar especificamente em outro vídeo sobre a questão das vendas, mas já introduzindo um pouquinho sobre royalties, basicamente no Brasil, a gente tem empresas que patrocinam livros e temos empresas que recebem um valor para fazer a edição do seu material. E nós chamamos para esse processo de publicação independente. Essa publicação independente, ela basicamente não, você tem direito total do seu livro, então a empresa não compartilha nada com você. Mas alguns tipos de publicações, as mais tradicionais, são publicações em que a empresa ela faz o convite, ela se interessa pelo seu material e ela custeia todo o seu material. Esse tipo de publicação em que a empresa custeia, edita, imprime e distribui o seu material, ele basicamente ele é esse processo que vai ser conhecido para você como royalties. Quer dizer, ele faz todo o processo e ele vai passar um royalties para você, né? Ele patrocina todo o material e ele vai passar um valor ele vai combinar com você durante o dia do mês, no meio do mês, no final do mês,
e cada vez que houver uma venda, isso vai ficar alinhado no contrato, ele vai passar para sua conta um valor. Só que assim, gente, não fique tão assim, com expectativas tão elevadas. Escrever livro e publicar patrocinando é uma coisa muito cara no Brasil. Então, basicamente, o royalties geram em torno de 5 a 10% de uma forma muito otimista, tá? Às vezes, é valor de capa. Em alguns casos, é valor do lucro final. Então, a gente está falando aí de um livro de R$ 30, a pessoa ganha R$ 2. Eu estou chutando bem assim, otimista, 2,50 em cada livro. Ah, mas isso talvez seja pouco? Pode ser, aparentemente pode ser. Mas se a empresa pela qual você fez um contrato, ela realmente tem um potencial de venda, então isso vai ser muito lucrativo para você. Agora, se a empresa, ela, por algum motivo, ela não tem um escoamento, ou ela está enfrentando algum tipo de dificuldade em vendas, talvez o resultado não seja tão interessante. Por isso que esse vídeo ele é bem claro. Você pode recorrer, sim, a um patrocínio de uma empresa, mas você vai ganhar em torno de 5 a 10% de royalties, de valor de capa ou valor final no preço líquido, do valor de lucro líquido, ou você pode ter o domínio total do seu material e ganhar 100%, se responsabilizando apenas com a parte das vendas e patrocinando, quer dizer, e se responsabilizando através de terceirização de pessoa ou de uma empresa ou de freelancers com a edição do seu texto, mas aí você tem o domínio total do seu material. Mas é importante sim que tudo o que você for fazer, seja numa editora independente, seja numa editora tradicional que está patrocinando o seu livro, você tenha a assinatura do contrato. Pessoal, esse vídeo bem rápido e objetivo é o vídeo 1, a parte 1, tá? Mas nós iremos fazer os nossos próximos vídeos que vão complementar a jornada do livro. Você já pode acompanhar na descrição, tá? Você pode ir lá, você tem um PDF desse material que nós estamos falando e tem um PDF desse livro, a qual a gente está fazendo a demonstração na prática do processo da jornada do livro. Muito obrigado por ter ficado com a gente e até o próximo vídeo.